O mercado de carbono tem se consolidado como uma das ferramentas mais estratégicas na luta contra a crise climática. Ao precificar emissões de gases de efeito estufa, ele incentiva empresas e governos a adotarem práticas mais limpas e eficientes, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono. Neste contexto, políticas de carbono se tornam essenciais para alinhar esforços locais às metas globais de sustentabilidade e descarbonização. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos avanços recentes desse mercado dinâmico, desde os resultados da última COP até as expectativas para o futuro das políticas climáticas no Brasil e no mundo. Exploraremos também como projetos de resíduos, biogás e biometano podem se beneficiar dessa economia em expansão, criando soluções que conectam inovação, redução de emissões e desenvolvimento sustentável. Uma conversa imperdível para quem busca compreender o papel estratégico do mercado de carbono na construção de um futuro mais sustentável. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Amplum Biogás. E hoje teremos a honra de receber Geisa Príncipe. Com 18 anos de experiência no mercado de carbono, Geisa é uma referência em auditorias e soluções baseadas na natureza, liderando como Chief Operation Officer da Earthhood Americas a expansão das operações da América e o gerenciamento de projetos certificados por padrões renomados como MDL, Verra, Gold Standard e ACR. Sua trajetória inclui colaborações com organizações globais como a UNFCCC e multinacionais, além da condução de due diligence para corporações do Vale do Silício como Meta e Google. Ao longo de sua carreira, a Geisa participou de mais de 200 projetos focados em remoção e redução de emissões, consolidando sua expertise em energias renováveis, eficiência energética, gestão de resíduos e no fortalecimento de um mercado de carbono de alta integridade. Eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, Geisa, por estar aqui hoje compartilhando seu conhecimento e experiência no mercado de carbono. Geisa, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, para mim é um grande prazer estar aqui no seu canal, compartilhando um pouco da experiência, principalmente quando a gente fala um pouco sobre a questão de projetos de crédito de carbono na área de biogás. Que bom, que bom. Vai ser uma ótima conversa, tenho certeza. Gente, eu também quero aproveitar para agradecer a você que está nos ouvindo agora, seja no carro, andando de bicicleta, né, que eu sei que tem muita gente que faz atividade física escutando nosso podcast, em casa, onde quer que você esteja. Sua companhia é o que torna esse podcast possível e super especial para nós. E antes de mergulharmos na conversa com a Geisa, se você ainda não fez isso, gente, lembre-se de dar o like e 5 estrelinhas para o nosso podcast na sua plataforma preferida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Então vamos lá. Geisa, já falei do seu lado profissional, li seu currículo, sua atuação, e nossos ouvintes já estão conhecendo um pouquinho mais desse seu trabalho. Então agora conta para nós quem é você além do mundo profissional. Divide conosco uma curiosidade do seu dia a dia. Eu adoro, assim, um dos motivos que me levou para o mercado de carbono foi o fato de eu gostar muito da conexão com a natureza. Além de especialista em crédito de carbono, eu sou formada em biologia, pós-graduada em engenharia ambiental, e tudo isso me levou pela paixão realmente em contribuir para o desenvolvimento de um mundo bem melhor. E a Geisa, fora, né, do mercado de carbono, é uma pessoa que gosta de viajar, conexão com a natureza, sou mãe, sou esposa, e além disso também participo de grupos, principalmente focado em desenvolvimento mental, porque eu acredito que assim, um ser humano íntegro, ele também é aquele que também está alinhado com os seus propósitos. Então esse é um pouco da Geisa fora do mundo corporativo do mercado de carbono. Ai, obrigada por compartilhar um pouquinho mais da tua vida pessoal, Geisa, muito bom. Pessoal, vamos então agora para a parte de conversar sobre mercado de carbono. E eu queria começar, Geisa, te pedindo como que você explicaria, de forma simples, o que é mercado de carbono para alguém que está começando a explorar o tema agora? E qual que é a relação desse mercado que foi recentemente criado no Brasil, né? No Brasil a gente vem, nos últimos semanas, meses, falando desse mercado de carbono. Então, como que você explicaria para alguém de forma simples isso? Bom, o mercado de carbono como o próprio nome diz, ele é um mercado onde acontece a comercialização dos créditos de carbono. Então, aonde nasce o crédito de carbono? O crédito de carbono ele nasce a partir de uma remoção ou redução
de CO2 equivalente. Então, exemplo, o que é uma remoção? Então, uma árvore que ela está em fase de crescimento, ela remove o CO2 da atmosfera. E a emissão evitada é um projeto que deixou de emitir um CO2 para a atmosfera. Um exemplo clássico de emissão evitada são os projetos de crédito de carbono em aterros sanitários. Mais para frente explico com mais detalhes um pouco mais o que seria exatamente isso. Então, essa remoção equivalente a 1 tonelada, ela vira um crédito de carbono. E esse crédito de carbono, ele nasce através de projetos desenvolvidos, certificados, que ele transforma essa 1 tonelada em crédito de carbono. E esse crédito de carbono, ele pode ser comercializado tanto no mercado voluntário como um mercado regulado. O mercado voluntário são ações voluntárias, como ele mesmo diz. Existem alguns standards que fazem parte desse mercado voluntário, e o mercado regulado é um mercado que é gerenciado que é regulado por governos. Falando um pouco sobre o mercado de carbono brasileiro, não sei se mais na frente você vai querer aprofundar nesse tema. O mercado, recentemente, em dezembro do ano passado, o governo brasileiro regulamentou o mercado de carbono brasileiro. Então, o mercado, o que é? Está dentro, faz parte de uma lei, por isso que ele é considerado mercado regulado. E o voluntário são algumas plataformas que desenvolvem as regras de como se desenvolver um projeto de crédito de carbono, e ele certifica e emite esses créditos. E esses créditos de carbono, eles são comercializados entre empresas, no mercado privado, no mercado também, tem alguns agentes do governo também compram esses créditos, comercializam esses créditos de carbono entre eles para compensar suas emissões, mas não tem nenhuma regulamentação. Esse é o mercado voluntário. E o mercado regulado, sim, existem as regras de compliance que as empresas têm que seguir. No Brasil, basicamente, já avançando um pouco, o governo ele estabeleceu, né, a lei 15.042 em dezembro do ano passado, mas a lei foi criada, mas a operacionalização dessa lei e as regras de como esse mercado vai funcionar ainda está em desenvolvimento. Então, hoje, resumindo, temos apenas a lei, ok, nós vamos ter um mercado regulado, mas como ele vai ser operacionalizado, as regras específicas, as metodologias que farão parte, o registro, quem serão os atores, as regras, as porcentagens de compensação, tudo isso o governo ainda precisa definir. Aí existe uma expectativa que, assim, essas regras possam estar prontas até a COP 30, que vai ser no Brasil, em Belém, que tudo isso esteja já pronto para que, em breve, não sei quando ainda, realmente essa operacionalização, ela possa acontecer, e aí, enfim, a gente ter nosso mercado doméstico. Entendi. Então, é como se a gente criasse, a partir do momento que a gente tem uma demanda por redução de emissão em empresas, em países que começam a ter definição de suas metas por causa das mudanças climáticas, se cria esse mercado de compra e venda de créditos para que outro grupo, outras pessoas reduzam essas emissões. E aí, só que existem, então, vários mercados, né, Geis? Existem mercados paralelos. Tem um voluntário, que é, eu não sou obrigada a diminuir, mas eu vou reduzir, e tem outros que são obrigados. E aí tem uns internacionais e uns nacionais, então é bem diverso, é bem complexo, né? Vamos deixar de lado um pouco o mercado do Brasil, porque ainda as regras não são claras, mas hoje, antigamente, a gente tinha um mercado regulado que era, no caso, para o Brasil, para os países em desenvolvimento, era o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que estava dentro do Protocolo de Quioto, que depois passou para o Acordo de Paris. Esse é o mercado regulado, que existe essa comercialização entre países,
ou entre países, ou também acordos bilaterais, que aí a gente entra no artigo 6.4 e 6.2. Então, esse é um mercado regulado que existe, que é global. Tem um mercado doméstico, que é o brasileiro. Esse mercado global já está aprovado, também as regras também estão sendo desenvolvidas. Aí depois eu entro um pouco mais no artigo 6.4. Em relação ao mercado voluntário, como ele funciona? Então, tem uma empresa, vamos pegar aqui a Petrobras, ela voluntariamente, ela tem as emissões dela, ela publica as emissões dela, as emissões de gás de efeito estufa, e ela fala, não, olha só, eu aqui internamente determinei minha meta net zero, que eu quero reduzir 30%. Então, eu determinei esses 30%. Só que, assim, como é que eu posso chegar lá? O que é recomendável? Primeiramente, você estabelece planos de descarbonização, e aquilo que você não consegue descarbonizar, você compra crédito de carbono, que é o tal do offsetting. Aí você compra esse crédito de carbono. No voluntário, você vai no mercado voluntário e você busca por crédito de carbono que tem a ver com a sua estratégia. E aí a gente pode também abrir uma outra aba mais lá na frente. E aí vai de acordo com a sua estratégia, que tipo de crédito de carbono que você pode comprar para você anunciar, você comunicar dentro da sua estratégia de marketing que a sua empresa é carbono neutro, né? Que é zero, que neutralizou suas emissões. Então, esse é um approach voluntário, essa é uma iniciativa voluntária, por isso que tem esse mercado voluntário, que hoje a maior participação vem do mercado voluntário. E aí, quem são as plataformas, né? Quem são os registros que fazem parte desse mercado voluntário? Porque, assim, para você comercializar o crédito de carbono, você precisa gerar esse crédito de carbono, que é essa tonelada de emissão, e ela é baseada em metodologias. Então, assim, você tem que escrever um projeto, esse projeto precisa seguir algumas regras, e essas regras, por exemplo, a gente tem hoje, mais ativo no Brasil, são mais de 30 standards, mas no Brasil é o VCS e o Gold Standard. Principalmente focando nos projetos de aterro sanitário no Brasil, são essas duas principais plataformas dentro do mercado voluntário. Então, essas plataformas, esses registros, eles desenvolvem as metodologias ou usam metodologias já existentes, como é o caso das metodologias de biogás. E aí, esse projeto ele é desenvolvido pelo proprietário do projeto, trazendo aqui como exemplo um aterro sanitário. O dono do aterro sanitário, ele desenvolve esse projeto de acordo com as regras, de acordo com os padrões que são estabelecidos, por exemplo, pelo Verra ou Gold Standard. Aí ele passa por um processo de auditoria, e uma vez que esse projeto ele é registrado, ele é aprovado e os créditos são emitidos, você consegue ir no mercado e comercializar livremente esses créditos. Aí você pode escolher para quem você quer vender. Então, aí vai da sua estratégia de preço, enfim, vai dentro da sua estratégia interna. Então, é assim que mais ou menos funciona o mercado voluntário, e eu, como proprietária de uma empresa que quero mitigar as minhas emissões, neutralizar minhas emissões, vou lá no mercado, e, olha, Lidiane, eu tenho aqui, eu preciso de comprar crédito de carbono, você me ajuda, né? Preciso de 10 mil toneladas para compensar as minhas emissões. Então, isso é um acordo voluntário entre ambas as partes. Entendi. Não, perfeito. Muitas perguntas aqui para te fazer. Primeiro, a empresa que você atua atualmente apoia nessa intermediação, por acaso? Não, a gente faz a parte da auditoria. Vocês ajudam no processo de garantir que esse produto vai estar pronto para venda, entre aspas, que é o crédito de carbono. É uma parte. Como funciona basicamente? Quem são as partes? Acho que eu vou abrir aqui uma outra aba. Quem são os principais atores dentro desse mercado voluntário? Então, o primeiro deles é
quem desenvolve as regras. Vamos pegar no mercado voluntário o VCS, que é o principal aqui no mercado brasileiro, e o Gold Standard. Ele desenvolve as regras. Uma vez que ele desenvolve as regras, aí você vai ter o dono do projeto, que a gente chama participante do projeto, ou né, o participante, as partes interessadas do projeto, que é o dono do aterro. E aí, só que muitas vezes o dono do aterro ele não tem a competência necessária para desenvolver um projeto de crédito de carbono. Então ele vai lá e contrata uma consultoria. E essa consultoria ela tem expertise de mercado voluntário, ela tem expertise em desenvolver projetos de crédito de carbono e ela desenvolve o projeto de crédito de carbono. Aí já tem um terceiro ator. Aí o quarto ator vem, ok, então esse desenvolvedor de projeto, essa consultoria, desenvolveu o projeto, e aí só que vai precisar ser auditado. Aí vem a terceira parte, que é a empresa de validação e verificação. Esse é o ambiente que eu atuo. Okay. Então, eu vou lá no site, vou lá no aterro, verifico se realmente o projeto ele existe, se aquilo que ele comprometeu na descrição do projeto está sendo cumprido, e aí eu volto, redijo um relatório e faço a minha recomendação para o VCS. Não é a empresa de auditoria que decide. A gente recomenda, a gente emite uma opinião. Ok, atende às regras, não atende às regras. E aí o VCS e aí ele registra o projeto primeiramente, e depois ele emite, depois de uma outra etapa de monitoramento, após monitorar os dados, ele emite os créditos. Aí tem uma outra parte que são os compradores, que aí são as partes que aí envolve traders, aí pode ser comercialização direta, que aí também é a quinta parte aí que existe no mercado de carbono, que são os compradores de crédito de carbono, podendo ser a comercialização direta entre o dono do projeto com o comprador final, ou tendo essa negociação através de um intermediário, que é uma trader. Uhum. E aí, recentemente, Lidiane, tem entrado mais gente nesse mercado. Tem entrado as agências de rating. Quem são essas agências? Como muitos compradores não conhecem exatamente o que é um crédito de carbono, ela procura uma agência que faz uma qualificação desse crédito de carbono. Então, essa agência de rating ela faz uma due diligência de projeto, e aí ela fala, olha, né, para esse comprador, esse projeto ele é bom, ele é ruim, é de alta qualidade, não é de alta qualidade. Aí assim, sobre tudo isso, fora investidor, né? Também tem o investidor que ele pode entrar em qualquer fase dessa etapa. Ela pode entrar, esse investidor, tenho dinheiro aqui e quero investir em projetos de crédito de carbono lá na ponta. Né? Então, ele investe, pode ser comprador ou investir o dinheiro e ele recebe em troca os créditos de carbono. Mas, além disso, sobre tudo isso, ainda existe alguns, vou chamar de órgãos, tá? Mas não é bem um órgão, que são alguns agentes, que são multi-stakeholders, que se juntaram, se uniram, para trazer mais credibilidade para o mercado de carbono, que é aí onde nasce o ICVCM, que é o Integrity Council, agora depois eu falo, tá. ICVCM. A gente procura a sigla e deixa certinho na descrição. Exatamente, o ICVCM, tá, o VCMI, aí tem outros dois que eu não vou mencionar, mas os principais são esses, que é assim, falando basicamente do ICVCM, que é aqui o mais importante. O ICVCM é uma non-profit organization que tem um objetivo de desenvolver algumas regras, na verdade, vamos falar regras, não é regras para regulamentar o mercado, mas assim, ela desenvolveu alguns princípios que mostram, o que é um projeto de crédito de carbono de alta qualidade, e ela também avalia os standards, como VERRA, como VCS, Gold Standard.
mas isso tudo é voluntário. E aí ela fala, olha, esse standard, ele segue essas regras, os princípios do ICBCM, e a tipologia do crédito de carbono atende também os princípios os princípios da ICBCM que vem do CCP, que aí a gente pode depois mergulhar em cada uma dessas abas. Então, esses, no geral, são os principais... Todos esses atores, esses grupos. Eu queria fazer então, um paralelo... Só resumindo aqui, só para... Então, tem o registro, que é o VCS e o Gold Standard, por exemplo, tem o dono do projeto, tem um desenvolvedor de projeto, tem a empresa de auditoria, aí tem os compradores, como extra vem as agências de rating, e tem também o ICBCM, que é esse órgão que traz, assim, que busca um padrão, desenvolver padrões para aumentar a qualidade dos projetos. Entendi. Se eu fosse fazer um paralelo, tento fazer... E aí você que é super expert no assunto vai ficar talvez até incomodada de fazer um paralelo tão simples. Mas para as pessoas entenderem, talvez assim, um produtor de açúcar, ou né, uma usina sucroenergética, ela pode produzir vários produtos, né? Açúcar, etanol, energia elétrica. Um produtor de soja também pode produzir vários produtos a partir daquela soja. E eles escolhem por alguns deles podem ser comercializados internacionalmente, podem ser exportados para voluntariamente quem quiser comprar. Então é como se fosse um mercado voluntário. Só que existe uma grande diferença quando a gente fala de produtos concretos, né? O açúcar, que você pode chegar num certo lugar e medir a qualidade daquele açúcar que chegou no container, no navio, ou a soja, ou os produtos. O crédito de carbono, no fundo, de uma forma muito simples, é um papel, né? É um papel que fala, reduzir tanto. E como que você vai saber se aquele carbono foi reduzido? Então, se criou todo um processo e várias instituições numa cadeia para garantir que, sim, aquele carbono que um comprador está comprando lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, aquela redução, ela seja realmente comprando algo que foi reduzido. E aí, cada vez mais, está vindo uma exigência por... está falando de princípios, né? Princípios melhores para garantir que esse carbono está seguindo certas regras e tudo. Então, eu posso dizer que é um grande mercado que a gente exporta essa redução de emissão, ou quando houver um mercado nacional, vai também poder ser vendido nacionalmente, mas como é algo um pouco mais subjetivo que a redução de emissão, você tem que ter muito mais etapas nesse processo, e o que torna o processo de produção de crédito de carbono um pouco mais complexo do que talvez outros produtos que sejam comercializados. Errei muito nesse paralelo, Geise? De fato, muita gente, assim, Lidiane, pensa que ele é algo simples, mas não é simples. Existe uma lógica, que é essa que você trouxe, que faz sentido, né, trazer esse comparativo, mas os projetos de crédito de carbono é algo mais científico, assim, então, assim, para quem atua, tem que ser um cientista, na parte do desenvolvimento do projeto, porque é quantificação, é medição, alguns estimados, algum medido mesmo na régua, ou né, em equipamentos de alta precisão, então, assim, é científico. Tanto as metodologias desenvolvidas para quantificação é ciência. É científico, é muita gente acadêmica, então você tem profissionais do IPCC, você tem profissionais de grandes universidades, então, assim, é ciência, é um cientista. Para você atuar nesse mercado como desenvolvedor, você precisa ter esse feeling aí, esse background de cientista. Okay. Mas, sim, mas a transação em si, ela é simples, mas eu acho que, para quem é leigo ainda, precisa atenção. Por quê? Porque, assim, muito se fala de projetos que não são reais, né? Então, crédito, e tem muitos mercados... não é mercado, tem muita gente vendendo crédito de carbono como se fosse crédito de carbono, mas não é crédito de carbono. Então, assim, eu não vou dar nomes aqui, mas, assim, existem algumas, assim, se atente, se não está dentro desses principais standards, como no Brasil, o Gold Standard, o
o VCS, ou então dentro do MDL, que assim, ainda existem, o MDL ainda existe alguns créditos rodando no mercado, se atente. Né? O que não tá, o que não é dentro disso não é crédito de carbono. É uma ideia de vender uma redução evitada ou redução ou remoção, mas não é. Crédito de carbono ele segue uma lógica, precisa ter adicionalidades, precisa demonstrar por que você precisa do crédito de carbono para o projeto existir, então tem toda uma estrutura mesmo de governança sobre a questão do crédito de carbono. Isso tudo é para evitar o que a gente chama de greenwashing, né? Que é passar a Exatamente. sensação de que está reduzindo, que está fazendo um impacto ambiental, e no fundo não seguindo padrões e regras que cada vez estão avançando mais nacionalmente e internacionalmente. O risco é que aquele projeto não esteja realmente causando um impacto. Então, Exato. esse cuidado que você coloca, né? Exatamente, esse é o cuidado, porque isso é credibilidade para o mercado, né? Então, assim, todos nós aqui temos interesse realmente de descarbonizar, né, vamos falar, as emissões do Brasil, né? Reduzir as emissões. E aí, a partir do momento que a gente fala que existe um mercado, ele precisa realmente ter uma governança, seguir algumas regras. Isso traz a integridade. Senão, você cai no greenwashing. Tá. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, ó, essa certa complexidade que, também não quero falar uma super complexidade e assustar as pessoas, mas é assim, projetos de biogás, projetos de reflorestamento, projetos de aterro sanitário, tem diversos projetos que podem gerar esses créditos, mas considerando essa certa complexidade, todas essas etapas dessa cadeia de valor até conseguir gerar um recurso monetário e isso retornar para esse produtor, esse gerador de crédito de carbono, faz com que nem todo projeto tenha escala para dar conta desse investimento necessário, certo, Geise? Então, você vê assim, que tamanho de empresa, que tamanho de poderia produzir esse tipo de crédito de carbono, qualquer escala ou é uma escala já, eu sei que é difícil quantificar, mas tem um... Então, existem atualmente, existem dois tipos de metodologia, vou falar de biogás, tá? Existem dois tipos de metodologias aprovadas que qualquer empreendedor que queira desenvolver um projeto de crédito de carbono pode aplicar. Isso já está público, é uma metodologia pública, que é a CM001, ela beneficia projetos de grande escala. E aí lá ela tem as regras dela, basicamente, o que é um projeto de grande escala. Então, assim, algumas, só para ter uma ideia, então, um projeto de biogás que vai gerar energia e ela é acima de 15 megawatts, ele é considerado projeto de grande escala. Mas também tem a quantidade, o volume de gás, eu não me lembro agora de cabeça. Tá? E tem projetos que se tornam, que viabilizam projetos de pequena escala, que também existe uma metodologia que é a MS3G. Essas metodologias foram desenvolvidas pela UNFCCC, elas estão públicas e qualquer um pode ir lá acessar e desenvolver um projeto com base nessas metodologias. Mas nem todo, de fato, nem tudo é financeiramente viável. Então, por isso, uma análise, um estudo preliminar de viabilidade financeira, ela é importante. Por isso que, hoje em dia, muitos projetos de aterro sanitário, eles combinam tanto, porque, assim, para você gerar o crédito de carbono, existem duas formas, né, principais, né, mas isso hoje também com a questão do biometano. Mas você captura o gás de aterro e você queima ele. Então, você pode queimar ele em flare, somente em flare, e aí você consegue quantificar isso em crédito de carbono, ou você, ao invés de queimar em flare, e aí vira CO2, enfim, né, queima o metano e vira CO2,
uma certa porcentagem, sem entrar em detalhes técnicos, ou você pode pegar, queimar isso dentro do gerador e você gerar eletricidade. Isso é o que mais acontece no Brasil. Isso, então, aí você consegue tanto gerar uma receita pela venda do crédito de carbono, como também pela venda da energia elétrica. E aí tem surgido também aproveitamento do gás, do vapor do gás, aí tem a questão do biometano, também está começando, que eu não vou entrar nesse aspecto agora. Mas, então, existem assim, então tem que fazer realmente um estudo. Para aterro sanitário, se você vai gerar eletricidade, acaba sendo financeiramente viável, muitas vezes, e aí você tem que tomar muito cuidado quando é que você, com a questão da nacionalidade do projeto. Porque, assim, para você pleitear crédito de carbono, você precisa demonstrar que você precisa de crédito de carbono. Você precisa desse dinheiro para ajudar no investimento. Porque se sem o crédito de carbono, você não iria instalar, uma planta de bioenergia no aterro sanitário. Você precisa, então, e aí você precisa demonstrar isso financeiramente, que você precisa desse recurso financeiro. Não é um dinheiro assim, toma aqui que é seu. Não, você precisa demonstrar. E isso está dentro do escopo dessas regras que são estabelecidas, que são auditadas, enfim, passa pelo processo. Uhum. Agora, aquele que instala um flare e queima, e a única fonte de receita dele é o crédito de carbono, esse a gente chama de atonalidade automática, porque ele não teria uma outra receita. Ele realmente está contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa do planeta. Né? Então, respondendo a pergunta, vai muito de acordo com a questão da análise de viabilidade financeira técnica, tem que fazer essa análise. Mas para ter e demonstrar, e no caso, se você for avançar para o projeto de crédito de carbono, você precisa demonstrar que realmente você precisa desse crédito, senão você não seguiria em frente com o projeto. Não aconteceria. Ok, esse é um ponto bem importante. Esse é um ponto da adicionalidade, é bem importante, porque o setor de biogás e biometano vem crescendo e vem encontrando mais viabilidade nos projetos. E você chegou em algum momento a analisar se de repente os projetos vão perder o risco de perda dessa adicionalidade para geração de crédito? Principalmente quando você vai para o biometano, pode existir o risco de perder. É que depende muito da operação, né, do custo. Então, você tem que ir lá entrar com fluxo de caixa, entrar com investimento, enfim, entrar com toda a análise financeira para verificar se realmente o projeto ele perde ou não a adicionalidade. E isso é auditável, né? Então, isso é uma coisa que a gente audita durante o nosso processo. Por isso é importante, já desde o início de um projeto, desde o planejamento de um projeto de aproveitamento de biogás de aterro, de outros projetos, já ir analisando essa possibilidade de geração de crédito de carbono com especialistas, mas também considerar que existe um risco deste projeto não necessariamente se encaixar e gerar créditos de carbono futuramente, certo? Não é uma receita garantida, né, Geise? Não é uma receita garantida. Não. E aí, assim, esse ponto que você trouxe, ele é o principal. Quando você pensar isso, realmente considerar o crédito de carbono nas suas análises, nas tomadas de decisão e registrar isso em ata. Porque, assim, o auditor verifica isso, se realmente... durante as discussões de negociação, de viabilidade técnica, financeira, se realmente essa ideia foi considerada. Então, tem que ter, desde o começo, realmente, essa consideração, que dentro da... A gente hoje não, né? Existe um nome específico para isso, que é Prior Consideration, consideração prévia do crédito de carbono. Isso consta. E aí sim, e aí você vai chegar à conclusão, sim, é viável, não é viável para o projeto de crédito de carbono, porque eu vou ter uma receita super extra aí da venda do biometano, a eletricidade e tal. Mas existem empresas especializadas que fazem muito bem essa análise. Já tem toda a planilha montada e tal.
Eu estou imaginando o desafio do empreendedor hoje no setor de biogás e biometano do Brasil, de dizer assim, eu preciso considerar desde o início crédito de carbono para depois ter a possibilidade de ganhar, mas também não posso colocar a dependência da viabilidade do meu projeto nisso, porque também é um mercado em desenvolvimento que tem seus Sim, riscos de mudança de valor, e a gente tem a época do MDL lá nos anos 2000 que o valor do crédito baixou bastante e deixou um é. certo trauma, né, Geisa? Então é um desafio e acho que assim, a gente não ao ouvinte, nessa conversa, acho que não vai sair uma resposta clara do tipo coloquem ou não coloquem crédito de Não, carbono na planilha de viabilidade. Cada caso é um caso. Mas é um desafio, né, Geisa, tomar não, essa mas você pode decisão. colocar, você pode colocar, isso não Ah, quer dizer que ok. você vai, entendeu? Você pode, porque até para você comparar cenário, né? Com o crédito de carbono, porque muitas vezes o crédito de carbono ele entra para amortizar o seu investimento, né? Uhum, Mas o que aí você tem que comparar com o benchmark que você vai utilizar. Você vai ok. utilizar Matir, qual é o benchmark que você vai utilizar para tomada de decisão? Né? Tá bom. Então, é isso que é analisado, mas sempre sim, assim, para quem pensa, considera o crédito de carbono como uma fonte viável. Mas, assim, caso, ok, eu entrei, registrei o projeto Entendi. e o valor do crédito de carbono cair, você tem que estar ciente que esse é um risco, é um mercado que tem essa flutuação de preço. O Minuto Energia e Conhecimento começa agora. Oi, gente, aqui é a Andressa Pereira da Amplum Biogás. Hoje vamos falar sobre geração distribuída de energia elétrica, ou simplesmente GD. A geração distribuída, regulamentada pela ANEEL e aprimorada pela Lei de número 14.300 de 2022, permite que consumidores gerem energia elétrica a partir de fontes renováveis, como biogás, e utilizem o excedente desta energia em outras unidades consumidoras, promovendo assim a descentralização da geração de energia. Você sabia que o primeiro projeto de geração distribuída no Brasil foi justamente de biogás? Em 2008, uma planta utilizando biogás de dejetos de suínos foi autorizada pela ANEEL. Isso abriu portas para que outros empreendimentos vissem nos biodigestores uma oportunidade de reduzir custos com eletricidade e gerar energia limpa. Porém, é importante estar atento às atualizações que a Lei de número 14.300 vem sofrendo nos últimos anos, reduzindo gradualmente os benefícios para novos sistemas conectados, especialmente em relação às tarifas de fornecimento. Quer saber mais? Acesse o nosso site amplumbiogás.com.br. O Minuto Energia e Conhecimento foi oferecido pela Ultragaz. E eu só fiquei com mais uma dúvida. Você está falando bastante de aterro sanitário, mas quando a gente fala em geração de metano, produção de biogás, no Brasil, a gente fala também de um potencial que é proveniente de tratamento de efluentes de indústrias sucroenergéticas, né, a vinhaça, tratamento de efluentes de abatedouros, da pecuária. Você vem vendo, porque eu sei que existem metodologias, mas do que você vem vendo internacionalmente, tem projetos acontecendo, sendo registrados e já conseguindo receber recursos de crédito de carbono além dos aterros sanitários? Ligado para A biogás, parte da biometano, suína, resíduos? a parte dos suínos, houve uma demanda muito grande no passado. Dentro da demanda com quem eu tenho trabalhado atualmente, não tenho suínos, mas sim, eu sei que existem projetos acontecendo. De vinhaça, eu lembro que houve tentativas, mas eu não sei se tem alguma coisa acontecendo. Houve tentativas com a vinhaça, mas a maior parte hoje vem da geração do gás de aterro, né? Então, Ok, o aproveitamento e aí, enfim, né, com a origem do gás de aterro, mas sim tem suíno, mas bem pouco. ok. Até porque a escala é pequena, né? Então é diferente. Então, para você manter vários granjeiros lá, em várias granjas, né? Medir auditoria. Medindo ainda é um custo elevado. A escala ainda Tá. é uma questão aí.
Ok. Mas são projetos que sim, existem metodologias, e se existe uma forma de diminuir ganhar eficiência, assim, é totalmente viável. E é um crédito interessante para o mercado. Também, perfeito. Antes de ir para a próxima pergunta, eu só queria deixar uma dica para os nossos ouvintes, que é sugerir que vocês acessem o episódio 24 do nosso podcast, que a Vanice, aqui da Amplum, né, gravou com o Alessandro Sanches, do Instituto 17, sobre o papel estratégico do Brasil na descarbonização. Logo mais a gente vai fazer uma perguntinha para a Geisa sobre esse tema, mas eu já aproveito para deixar essa dica para vocês escutarem logo depois de acabar de escutar o podcast, o episódio aqui da Geisa, tá? Geisa, como que você vem vendo, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você só reforçasse, como você vem vendo a evolução do mercado de carbono nos últimos anos? Você falou em eficiência, transparência, credibilidade, e numa conversa que a gente já teve um tempo atrás, você falou desse tema, que não é mais o crédito de carbono só em si por volume de carbono reduzido, né, de gás de efeito estufa, mas por tudo que traz junto, os atributos. E como você vem vendo essa evolução dessa expectativa dos compradores? Eu assim, comparando a 10 anos atrás, hoje o comprador ele é muito mais maduro em relação ao que é de fato um projeto, o que é um crédito de carbono. E as agências de rating acabam, funcionam nesse meio de campo para trazer um pouco dessa ajuda na decisão, né, de que tipo de crédito de carbono é melhor comprar, de acordo com a estratégia de descarbonização da empresa. E eu vejo que, assim, é um mercado que está evoluindo, é um mercado que está diversificando muito, então, para quem é comprador, de fato, é necessário conhecer o que é um crédito de carbono, quais são as tipologias, porque hoje tem vários standards, que a gente conversou, né? Então, tem que saber. Bem, eu tive a experiência de trabalhar com grandes corporações, fazendo due diligência para grandes corporações, como a Google, Meta, entre outras grandes, e o que eu percebi esse amadurecimento, e até mesmo eles internamente têm uma equipe que conhece, assim, que discute quase de igual para igual com os auditores. Então, assim, é quase, né? Assim, eu falo quase porque assim, o auditor tem uma outra visão, né? Mas sabe do que estão conversando. Então, as empresas estão se estruturando exatamente isso. Peraí, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu compro. Porque hoje em dia tem muita bad news, né? Então tem alguns jornais que têm feito algumas análises sobre alguns projetos, que algumas coisas têm coerência, mas algumas coisas não têm coerência, não têm fundamento sobre o que é realmente um projeto de crédito de carbono. Muita gente faz críticas sobre os projetos, mas não sabem de fato o que são, nunca pisaram lá. Então, saber exatamente o que é importante. Então, assim, essas empresas, elas estão indo, então, antes de negociar, de comprar o crédito de carbono, elas estão indo lá em loco, visitando os projetos, e principalmente, Lidiane, o que eles querem é entender para onde o dinheiro vai, do crédito de carbono. Está indo para o bolso do dono? Ou como ele está utilizando esse crédito de carbono? Né? Ele está reinvestindo, falando principalmente de florestas, né? Ele está investindo em mitigar, né, a desigualdade social, está ajudando realmente as comunidades afetadas por eles, né, por esse projeto, está investindo em infraestrutura para prevenir incêndio, para prevenir invasão. Então, assim, eles querem saber, né? Então, por isso que eu vejo é um mercado mais maduro, mas essa é a visão de empresas, grandes corporações. No Brasil, eu não tive contato com compradores, então eu não sei como que está a visão, mas assim, o mercado internacional está bem de olho, por isso que tem esse contrato, muitas vezes, as agências de rating, para trazer esse olhar. E aí, falando de aterro sanitário, né? De novo, trazendo sempre o exemplo. Eu atuei, né, fiz due diligência para grandes corporações que compraram crédito de carbono, e eu visitei os aterros,
para emitir uma opinião para eles. Olha, aqui você põe dinheiro, aqui você não põe. Porque o que acontece? Os compradores, eles gostam de impacto social. Então parte desse dinheiro vai para um instituto, e esse instituto fornece, enfim, treinamentos, desenvolve a comunidade local, né? O que fornece, né? O curso de empreendedorismo, curso de apicultura, formação de jovens. Então, assim, eles querem ver isso. Por isso, eles querem saber, de fato, para onde o dinheiro vai. Então, e além disso, em relação à maturidade do mercado, tem o ICVCM. E o ICVCM, o papel dele, o que é? É olhar para os registros, tipo Verra, não é Verra, VCS, o Gold Standard, e falar, olha, aqui eles atingem o critério de integridade de acordo com essas regras que eles têm lá. E para as tipologias de crédito de carbono, também. E uma delas é de biogás. E o ICVCM reconheceu a tipologia do crédito de carbono como algo de alta integridade. Então, você tem um label, você tem um rótulo, que você pode falar, olha, o meu crédito de carbono é de alta qualidade para aterros, né, para projetos de biogás, que seguem a metodologia ACM 001 do MDL e a MS 3G. Então, você já tem esse selo, ok, meu projeto é de alta integridade. Registrados no Gold Standard ou no VCS. Então já tem. Então, você vê que está criando essa maturidade. O que acontecia antes, assim, Lidiane? Para o comprador, crédito de carbono de aterro sanitário e de floresta é a mesma coisa, é crédito de carbono. E aí começou o mercado sendo super o mercado começou a criticar os projetos, principalmente de REDD+, e para o comprador que não sabe o que é um crédito de carbono, para ele tudo é o mesmo pacote, e não é o mesmo pacote. Então, assim, o ICVCM vem para trazer essa transparência no mercado e os próprios compradores têm um pouco mais de conhecimento, conseguem separar mais o que é. Tá bom. Então, para projetos de biogás está perfeito. Ótimo. Deixa eu até falar. Agora, desculpa, só completar. Agora, se existe comprador, é outra coisa, né? Aí... Deixa eu só fazer uma interrupção e aí você continua o exercício do comprador. Quando o Geisa fala ICVCM, gente, em português a sigla é ICVCM, ok? Para vocês procurarem na internet, que é esse label, que é esse rótulo, dando uma validade maior, uma respeitabilidade, enfim, maior para esse crédito proveniente, que agora esse ICVCM considera projetos de biogás nessas metodologias que a Geisa falou, nesse rótulo, né? Mas você quer falar um pouquinho mais? Mas aí depois você coloca na notinha, depois eu mando o nome exatamente, e coloco o link. É uma sopa de letrinhas e siglas, né? Aí coloca exatamente o link para eles acessarem, lá tem os documentos, tanto em inglês como em português, isso é muito legal. Inclusive, também... tem representante do ICVCM, agora Pode falar inglês. ICVCM no Brasil também, que está como objetivo aí também de esclarecer qualquer dúvida de quem quer entrar nesse mercado. Ótimo. Você falou um ponto bem importante. Até agora, a gente foi no sentido quase que, usando um termo simples, mas como produzir, como gerar esse crédito de carbono, que tem um bom rótulo, que tenha uma qualidade... E aí você falou, agora, ter comprador é outra coisa. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Então, e assim, porque falando do mercado voluntário, né, e também até mesmo de compliance, porque assim, você tem cada vez mais, o projeto, o comprador cada vez, então, o comprador está ganhando mais maturidade em relação ao que é um projeto de crédito de carbono, e com isso, ele quer ver o dinheiro dele ser bem utilizado. Isso eu falo porque, assim, eu lidei com as maiores corporações do mundo, eu escutava deles, né? Eu era a pessoa que ia lá em campo, ou fazia due diligence mesmo remotamente, tentando entender para onde o dinheiro ia, né?
Então, hoje, esses compradores gourmets, eles querem realmente saber o impacto social. O VCS, o Gold Standard, ele traz algumas ODS que o projeto precisa seguir, mas algumas são meio padrões já. A questão do clima, né, a questão de geração de emprego, mas o que está fazendo a mais? Né? Então, assim, o que eles querem é ver mais impacto nas ODS. E aí, isso você consegue ter um crédito de carbono melhor. Não é só o crédito de carbono, o que é só o crédito de carbono puro? É aquele crédito de carbono somente reduzido, o CO2 não, desculpa, o crédito de carbono, uma tonelada de carbono reduzida, você contabilizou, e o dinheiro vai para o bolso do dono, e é lógico que ele vai usar esse dinheiro possivelmente para reinvestir em outras coisas, né, que é importante até mesmo para manter a operação da planta de biogás, enfim, mas eles querem também que o projeto tenha impacto social também. Agora, aí a demanda que é ainda uma questão, né? Então, assim, eu até o ano passado, eu atuava nesse lado da compra, né? Então, eu via muito interesse de algumas empresas lá do Vale do Silício com interesse em projetos de aterro sanitário. Mas cada vez eles têm uma vontade diferente. Agora eles querem projetos de remoção, então eles querem projetos de reflorestamento. Aí eles querem projeto de reflorestamento que tenha comunidades envolvidas, né? Então depende muito do perfil. Aí você tem que traçar a sua estratégia para quem eu quero vender. Se eu quero vender o crédito de carbono com um valor, né, um valor melhor, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, eu tenho que demonstrar que eu, além de mitigar as emissões, aliás, de evitar as emissões, eu também contribuo com ações sociais, né? Você tem que demonstrar isso. Para atrair a atenção desse potencial comprador, que também pode mudar um pouco as vontades ao longo dos anos. Pode, mas se você tem um comprador que gosta, e aí você convida eles para conhecer. Mas, assim, eles querem ver, e tinha essa demanda. Agora, desculpa, 2023, 2024, já nem mudou. Em 2023 eu estava bem no mercado de compra, então tinha algumas demandas por compra de crédito de carbono que tivesse esse perfil. Agora, no Brasil, eu não acompanhava, né? Então, mas, assim, agora... Eu não sei como que está, de fato, as vendas, né? A demanda por compra de crédito por carbono, mas, assim, aqui, pelo menos, a gente tem trabalhado bastante com projetos, então isso é sinal que realmente o mercado está movimentado. Ótimo. Acho que é por isso que é tão importante quando a gente considera, né, a busca pela descarbonização, tudo que a gente está vivendo, as mudanças climáticas. Você, ouvinte, está percebendo assim, a complexidade desse mercado voluntário, e como ele é voluntário, muda um pouco as coisas ao longo do tempo, né? E aí vem a importância dessa lei que aprovou o mercado brasileiro, que tem ainda um longo caminho para regulamentação, mas que cria um mercado regulado, significa obrigação de alguns compradores comprarem o crédito de carbono produzido. Então, acho que vai ser um grande passo para os potenciais produtores de crédito de carbono do Brasil, né, Geisa? Vai ser maravilhoso, acho que vai movimentar bastante. A gente não sabe quando isso de fato vai começar e quais são os tipos de metodologias que o governo vai aceitar. Eu aqui, hoje é dia 17 de janeiro de 2025, eu acredito que as metodologias, os projetos de biogás, elas entrem. Né? Até porque já foram reconhecidas também pelo governo, pelo ICVCM, como projetos de alta qualidade. Então, para esse mercado, eu não vejo grandes problemas, mas assim, ainda a gente precisa saber de como vai ser as regras, mas sim, vem uma grande demanda por aí. Ótimo, ótimo. Para a gente já, antes de ir para o encerramento, eu queria te perguntar rapidamente, você participou da COP, né, da última COP, Geisa. Como que foi no Azerbaijão, né, nesse ano 2025 vai ser no Brasil? Quais foram do trabalho que você desenvolve, dessa relação com o crédito de carbono, quais foram os pontos mais relevantes? Teve algum ponto assim que você gostaria de destacar para a gente? Como eu sou bem focada na parte operacional do crédito de carbono, eu não fiquei muito naquela parte
né, de financiamento climático, não, o meu foco lá era realmente conversar, discutir sobre o artigo 6.4, a regulamentação. Então, está aprovado, isso também é outro bom sinal. Agora, como vai convergir o artigo 6.4 com o mercado do mercado do Brasil, ainda a gente não sabe essas regras, o Brasil está trabalhando nisso. Então, está aprovado o artigo 6.4, eu vi que, acho que foram 38 projetos que estavam no MDL, já passaram, fizeram pedido de transição para o artigo 6.4. Agora, em que pé que estamos? O governo tem que decidir quais vão ser as regras, né, de transição. Se vai aceitar os projetos de aterro sanitário, quais são as metodologias que vão ser aceitas, e como vai ser. E uma vez que isso é aceito, aí sim, os projetos já existentes conseguem migrar para o artigo 6.4. Eu estou aqui ansiosa, esperando, porque eu sei que vai ser uma demanda muito grande para a gente como auditores. E para novos projetos que querem entrar no artigo 6.4, eu recomendo notificar já a UNSCC de intenção de desenvolver o projeto, porque é aquele prior consideration que a gente conversou, e aí decidir para aquele mercado que você quer. Hoje não dá para começar no artigo 6.4, tem que esperar. Eu acredito que até a COP, o Brasil já libere o plano clima, que vai ser esse plano que ele vai dar essas regrinhas aí de como vai ser essas transições. Tanto do mercado... Eu acredito que como vai ficar as metodologias que vão entrar dentro do mercado voluntário, como também para o artigo 6.4. Então, está tudo no limbo ainda. A gente pode fazer um podcast mais no final do ano para atualização. Mas o que acontece? Hoje, a boa notícia é que na COP29 foi aprovado o artigo 6.4, e agora os projetos existentes vão poder transicionar, só esperar as regras, e a gente está aqui preparado para ajudar vocês nessa transição, e por enquanto, novos projetos. Para novos projetos, o que tem para hoje é o mercado voluntário. Ok, só um parênteses, artigo 6. Já deu branco, 6.4. O artigo 6.4 é um dos artigos. Ele está ligado ao mercado regulado internacional, né? Dentro do Acordo de Paris, exato. Ok, dentro tá bom, do né, Acordo gente? de Paris. Aí não é mais no voluntário, é um mercado obrigatório. Regulado, que aí também que aí é a transação entre países, também pode ser também entre empresas, mas é mais entre países a transação. Perfeito. Antes de perguntar, eu preciso fazer uma pergunta que um membro da nossa comunidade Amplum Biogás, o William Bogger, enviou, né, o William da Bright Renewables, da empresa, e ele enviou uma pergunta, assim, bem complicadinha, eu só queria que você desse talvez um caminho para ele entender mais do assunto. Ele pergunta assim, ó, que em processos de produção de biogás, para gerar energia elétrica, ou mesmo para produzir biometano, você tem um off-gas, né, você tem uma saída de gás após esse aproveitamento, ou a produção de biometano, que tem CO2, que é o CO2 biogênico. Esse CO2 biogênico pode, falando tecnicamente, pode ser capturado, purificado e aplicado, por exemplo, na indústria alimentícia. E esse processo poderia ser considerado uma captura de CO2. Então, eu não estou falando do metano, do biogás, mas, enfim, desse CO2, dessa parcela de CO2 da molécula do biogás, né, da molécula de CO2. Você viu alguma metodologia nesse caminho todo que esteja falando já dessa captura, desse CO2, dessa parcela de CO2 no processo de aproveitamento de biogás e biometano, Geisa? Nossa, essa é uma excelente pergunta, assim, uma pergunta bem técnica mesmo. Eu não conheço, Lidiane, mas eu vou deixar aqui um caminho. Para qualquer um que queira desenvolver um projeto de crédito de carbono, de repente algo mais específico como esse, que não seja essas já mais comuns, como, por exemplo, essas de aproveitamento do gás de aterro, existe as metodologias que cada standard cada centro trabalha, estão públicas lá. Então, você consegue acessar, por exemplo, no VCS, você vai lá no VCS e vê quais são as metodologias que estão ativas.
Se de repente nenhuma dessas metodologias atender o seu projeto, existem dois caminhos. Uma, você pode pedir uma revisão da metodologia existente, e aí, assim, você precisa verificar se alguns itens permitem você fazer pedir essa revisão ou desenvolver uma nova. Então, você tem esses dois caminhos. Então, assim, existe sim um caminho para realmente você mergulhar um pouco, né, desenvolver novas metodologias e ampliar as possibilidades para outras tecnologias. Então, entrar no site do Verra, do BCS ou do Gold Standard e verificar se realmente quais são as metodologias ativas, senão você pede revisão ou desenvolve uma nova. Perfeito, obrigada por responder a pergunta do William, Geisa. Geisa, faltou algum ponto que você queria ter falado, algo que você acha importante destacar e eu não te perguntei? Eu gostaria só de voltar novamente à questão sobre a questão da integridade dos créditos de carbono. O mercado está cada vez assim mais exigente. Nós, como auditores, também estamos cada vez sendo mais exigidos, tanto na nossa competência, nosso desenvolvimento, na nossa profundidade do tema, mas o lado do comprador também. Então, o crédito de carbono, ele é um crédito, é um incentivo que vem tanto para viabilizar novas tecnologias, né, de mitigação ou de remoção de crédito de carbono, mas também de impacto social. Então, se você quer vender bem o seu crédito de carbono, invista, faça algo a mais, né? Vai além do que é pedido pela regra. Você consegue melhores preços, melhores mercados e, inclusive, você consegue aí uma fidelização desse comprador de crédito de carbono, principalmente dessas grandes corporações, porque o que eles mais têm medo, Lidiane, é da reputação. A reputação deles é tudo. Então, eles ficam muito preocupados, o que eu estou comprando, né? Então, é importante saber exatamente. Então, por isso, essa recorrência, né, quando um projeto ele é muito bem feito, muito bem desenhado e atende às expectativas do comprador, ele fica, ele permanece. Então, invista também nas ODS. Né, faça além daquilo que é feito. Então, é isso que eu gostaria de comentar, pensando aí com essa visão dos maiores compradores do crédito de carbono do planeta, né? Então, essa visão, além de auditor, né? Aí o auditor é outra coisa, é realmente como esse olhar. Ótimo, esse ponto de integridade, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, compliance, né, então uma governança clara, investir em projetos sociais, fica essa super dica da Geisa Príncipe para você que está aí planejando desenvolver o projeto, ou quer trabalhar com auditoria, já ir se preparando também para entender mais dessas outras áreas e não apenas de emissão em si. Ou quem já, inclusive, já tem o projeto e está com dificuldade de acessar mercados, né? Então, assim, peraí, o que eu posso, né? Posso fazer a mais, né? Eu tenho, e isso está bem fora do meu escopo como auditor. O auditor não vê isso, tá? Não ainda, isso não é requisito nosso de verificar para onde o dinheiro vai. Mas o ICVCM, ele está querendo saber, ele está trazendo essa demanda dos maiores compradores de crédito de carbono. Para onde o dinheiro vai, né? Então, talvez em breve isso também fique como requisito aí de auditoria, mas por enquanto não é, mas é uma coisa que o comprador vê e enfim, é o que ele gosta de saber. Perfeito, incrível. Geisa, nosso episódio está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de pedir uma mensagem final sua. Você já acabou deixando uma mensagem final aqui, mas eu deixo esse espaço para você dar uma mensagem final e deixar uma recomendação especial para os nossos ouvintes. Um livro, um filme, um podcast, um evento, pode ser algo que tenha te inspirado profissionalmente ou pessoalmente, e você queira deixar como recomendação para os nossos ouvintes. Bom, a mensagem final, assim, é essa, né, que de fato, porque assim, eu estou nesse mercado há quase 20 anos, né, então eu já vi esse mercado subir e descer várias vezes, e esse mercado, ela tem sido muito criticado, principalmente quando a gente lida com projetos florestais na Amazônia.
E aí, só que os projetos de biogás entram no pacote, porque é aquilo que a gente conversou, quem não sabe o que é um crédito de carbono, acaba, de fato, colocando todo mundo no mesmo pacote. Então, conheça, né? Então, estude bem o que é um projeto de crédito de carbono, entenda exatamente, do lado do comprador, né? O que é exatamente um projeto de alta integridade, se informe exatamente, conheça realmente quem são as partes, quem são os donos, quem é que está desenvolvendo, se essas pessoas que estão desenvolvendo esse projeto de crédito de carbono têm competência, já tem know-how no mercado, porque senão você faz um investimento e chega lá, ele é barrado numa auditoria ou é barrado pelo próprio dono de standard, né? Então, assim, conhecimento no assunto. E aí já vou fazer um link com a questão de referências. As referências que eu quero deixar é o ICVCM, estude eles, e vou deixar também as referências, depois eu passo para a Lidiane aqui também, o site do Verra, do BCS, é lá que você vai se alimentar, lá que estão as regras, não está em jornais soltos, né, não está em opiniões, assim, se alimente sempre da fonte, né, a gente como auditor, a gente tem muito disso, da onde vem a informação, né, então rastreie sempre a informação, então, do Gold Standard, então são essas as informações que eu gostaria de também, inclusive, também acompanhar também a implementação do mercado de carbono brasileiro, que é importante também entender para onde está indo, como é que também você pode contribuir ou até mesmo se beneficiar desse mercado que está vigente, né? Então, esse é mais ou menos o recado final que eu gostaria de deixar. Geisa, eu amei a nossa conversa. Assim, para mim foi eu que uma agradeço, aula eu amei. do início ao fim, assim, eu realmente espero que os ouvintes gostem, porque foi uma aula incrível, um mundo de informação e essa oportunidade de trazer você uma referência internacional nesse tema, uma brasileira e uma referência internacional atuando nesse tema. Então, a gente aqui da equipe Amplum agradece você ter tirado um tempo da sua agenda para vir. Então, a sua trajetória reflete um compromisso contínuo, assim, com a descarbonização. Ontem eu fui olhar seu LinkedIn, e aí até eu já deixo, pessoal, acesse o LinkedIn da Geisa, já sigam ela para acompanhar o trabalho dela, da empresa que ela está atuando atualmente. E, enfim, uma honra você ter tirado um tempinho para compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito, muito obrigada, Geisa. E lá no meu LinkedIn, agora faz umas 2 semanas que eu não posto nada, mas sempre estou postando também conteúdos relevantes sobre o mercado de carbono, para onde está indo, enfim, me acompanhem lá também. Eu tenho meu Instagram, que também estou reativando ele, também com conteúdo sobre o mercado. Okay. Então é isso, eu agradeço super o convite, para mim é um prazer sempre estar conversando, principalmente trazendo, educando o mercado, pode contar comigo, porque esse é o objetivo mesmo, de realmente construir um mercado de carbono de alta qualidade, acabar com essas notícias equivocadas que muita gente fala, né, jornais que nunca pisaram num projeto de crédito de carbono, falam que o projeto não é bom, mas peraí, vai lá conhecer a realidade, né, vai lá sentir o impacto, né, como que é bonito, né, então eu sou viciada e principalmente visitar projetos de crédito de carbono, eu sou apaixonada pelos aterros sanitários, então vai, conheça e veja realmente antes de criticar. Ótimo, uma inspiração para a gente, né, escutar a Geisa. E a você, ouvinte... Obrigada, Geisa, do fundo do meu coração. E a você, ouvinte, muito obrigada por sua audiência. Ficaremos felizes em receber sua opinião, perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e de profissionais. Então, o nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Agradecemos também a Ultragaz por apoiar este episódio e por somar energias, levando conhecimento de qualidade ainda mais para as pessoas. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre nosso trabalho em amplumbiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.